Olá, pessoal. Bom, na aula de matemática 4, como a aula 28 e a aula 29 são abordagens de resolução de exercício, não tem explicação, então eu vou considerar a aula 28 e a aula 29 como sendo aulas de resolução de exercícios, considerando como sendo uma aula só, tá bem? Então vamos começar. Especificamente, lá na página 74 tem uns exercícios que eu acho interessante e gostaria de resolver com vocês. Começando aqui pelo exercício 1, exercício de fixação, que diz o seguinte: a superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus quando planificada. Se a geratriz do cone mede 10 centímetros, então a medida de sua altura em centímetros é igual a... Então, o cone planificado, certo? Um cone planificado a gente pode representar da seguinte forma. E aí ele deu que o ângulo aqui é de 216 graus. A geratriz, que vai ser o raio desse arco, é de 10. E a questão pede para que a gente ache a altura. Bom, a gente sabe do cone que existe uma relação entre altura, raio e geratriz, que é um teorema de Pitágoras. Se eu montar aqui um cone rapidinho, o que eu tenho aqui é o seguinte: daqui para cá vale o raio, daqui para cá é a geratriz, que nesse caso é o mesmo 10 que tem ali, e aqui é a altura que a gente está atrás. Então, se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, a gente tem a seguinte fórmula: g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. Eu estou atrás do h, o g eu já tenho, está faltando o r. Eu vou trabalhar com o comprimento do arco. O comprimento desse arco aqui, essa distância aqui, ela dá perfeitamente uma volta nessa circunferência. Se eu souber esse comprimento aqui, eu automaticamente sei o comprimento da base e aí eu vou poder achar o raio. Então vamos achar o comprimento desse arco aí. O comprimento do arco a gente calcula da seguinte forma: π vezes o raio vezes o ângulo sobre 180. Nesse caso, teremos que o comprimento do arco será π vezes 10, para o arco a geratriz é um raio, tá certo? Vezes o ângulo sobre 180. Então, a gente vai ter 216 dividido por 18, que é 12. Então, o comprimento do arco é 12π. Mas o comprimento do arco é o mesmo comprimento da base. Então, se o comprimento da base é... Vou subir aqui um pouquinho. 2 vezes o π vezes o raio, e o comprimento da base também será 12π, então 12π é 2 vezes o π vezes o raio. Logo, R será 12 dividido por 2. Então, nesse caso, o raio da base vale 6. Bom, agora que eu já tenho o raio, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, a relação entre a geratriz, o raio e a altura. A geratriz vale 10. É o triângulo 10, 8, 6, tá? A geratriz vale 10. 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado que estamos atrás. Então, 100 é igual a 36 mais h ao quadrado. Daqui a gente vai ter que h ao quadrado é 64 e a raiz quadrada de 64 é 8. Então, a altura do cone é 8. Nesse caso aqui, o item correto é o item D. Ok? Vamos então para a segunda questão.
A segunda questão diz o seguinte: a figura ilustra 3 circunferências de raio 1, 2, 3, tangente 2 às 2, nos pontos M, N e P. O comprimento do segmento de reta MN é igual a raiz quadrada de. Então, vamos montar aqui a situação. São 3 circunferências, uma. São 3 circunferências, uma. Ok. 2. A gente tem aqui a circunferência menor, né? 3. Essas circunferências, elas são tangentes. Eu vou afastar só um pouco para garantir aqui exatamente a tangência. Tá bom. Ok. Então, estão aqui as minhas 3 circunferências e as informações são as seguintes. Tem um triângulo aqui, né? Unindo aqui os centros das circunferências. Não está perfeitamente como deve ser, então vou deixar assim. Então, a gente tem as seguintes informações sobre esses triângulos. É um triângulo ABC. Os raios são, respectivamente, lá, segundo enunciado, 1, 2 e 3. Então, eu tenho raio 1, 2, 3 e 3. Já que se trata de raio. Então, a gente tem que esse lado do triângulo vale 4, esse lado do triângulo vale 3 e esse lado do triângulo vale 5, até porque já foi deixado claro na questão que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Temos aqui, então, os pontos, né? Então, mencionados. E ele quer saber esse segmento aqui, que é o segmento MN. Veja só, eu vou precisar trabalhar com ângulos. Então, o ângulo que eu vou levar em consideração aqui é esse ângulo θ. Ok? E por se tratar de um triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa e o cateto adjacente de θ. Então, o cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5, é igual ao cosseno de θ. Eu vou guardar a informação do cosseno de θ porque eu vou precisar. Vou precisar onde? Eu vou precisar justamente no triângulo MNA. E esse triângulo MNA, ele é um triângulo que eu vou poder aplicar a lei dos cossenos. Então, de acordo com o triângulo MNA, eu tenho um ângulo θ Vou subir aqui um pouco. Então, eu tenho um ângulo θ. Aqui vale 3, aqui vale 3. E o segmento MN que a gente está atrás, eu vou chamar de x. E vou aplicar a lei dos cossenos. Aplicando a lei dos cossenos, o que eu vou ter é x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 3 vezes o cosseno de θ. E eu já achei no início. O cosseno de θ é 4/5. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 9 menos 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Vezes o cosseno de θ, que é 4/5, né? Já havia calculado aqui no início 4/5 o cosseno de θ.
Então, o meu x ao quadrado será 18 menos 4 vezes 18 é 72 sobre 5. Resolvendo aqui, eu vou ter o 5 como o MMC. 5 vezes 18 é 90. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 90 menos 72 é 18. 18 dividido para 5 é 3,6. Então, x ao quadrado é 3,6. Logo, a gente vai ter que x é a raiz quadrada de 3,6. Ou x é igual a 0,6. Vai depender como os resultados se apresentam para a gente. Bom, ele quer que a gente diga o comprimento do segmento da reta MN é igual a raiz quadrada de 3,6. Item correto é o item A. Vamos então para a próxima questão. A questão de número 3. Então, a questão de número 3 diz assim: se a distância entre os centros de duas circunferências, cujas medidas dos raios são respectivamente 6 e 8, é igual a 10 metros, então a medida em metros do comprimento da corda comum às duas circunferências é... Então, veja bem, aqui a gente tem uma situação em que as duas circunferências elas não estão distantes, elas estão se cruzando, já que a distância entre os centros é menor que a soma dos raios. A soma dos raios dá 6 mais 8, 14. E a distância entre os centros é de apenas 10. A situação que a gente vai ter é que se a distância entre os centros é menor que a soma dos raios, então essas circunferências elas são o que a gente chama de circunferências secantes, ok? Elas são o que a gente chama de circunferências secantes. Uma vez que elas sejam circunferências secantes, a gente tem as seguintes informações. Eu sei que daqui para cá vale 10. Eu vou considerar que até esse pedaço aqui valeria 8. E até esse pedaço aqui valeria 2. Daqui para cá é o raio que vale 8. Daqui para cá é o raio que vale 6. E ele quer saber o comprimento da corda comum às duas circunferências. Eu não vou trabalhar com o comprimento total, eu vou trabalhar com a metade dele. E aí, após trabalhar com a metade dele, eu vou poder calcular o total, né? Eu vou poder dizer o total aí desse comprimento. Então, a gente está trabalhando aqui com um triângulo retângulo, porque eu estou falando de retas que são tangentes a circunferências. Logo, retas tangentes a circunferências formam com a circunferência um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem que esse ângulo aqui, em cima, é um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui vale 8, esse lado aqui vale 6. E, como a gente tem aqui um terno pitagórico, esse lado aqui vai valer 10. E eu estou atrás desse pedaço aqui, certo? A gente faz Pitágoras para descobrir que essa hipotenusa aqui vale 10. Como a gente já fez lá na primeira questão, e como é um tipo de triângulo que a gente costuma trabalhar, a gente já sabe intuitivamente que essa hipotenusa aí vale 10. Estou interessado na altura. Para a altura, eu vou utilizar uma relação métrica. B vezes C é igual a A vezes H. 8 vezes 6 é igual a 10 vezes H. 8 vezes 6 é 48. É igual a 10 vezes H. Isso implica que H é 4,8. Mas se H vale 4,8 e H é só a metade da corda, o comprimento da corda que a gente está atrás, da corda comum às duas circunferências, é 2 vezes o 4,8. 2 vezes 4,8 vai dar 9,6. O item correto é o item D. Bom, a próxima questão, a questão de número 4,
nos diz o seguinte: considere um trapézio isósceles cuja medida de cada um dos lados não paralelos é igual a 5 metros e cuja medida de sua área é igual a 60 metros quadrados. Se o trapézio é inscrito a uma circunferência, então a medida em metros do raio desta circunferência é igual a... Muito bem, eu tenho uma circunferência em um quadrado, em um trapézio isósceles que está circunscrito a essa circunferência. Vou desenhá-lo então. Vou fazer aqui o trapézio isósceles circunscrito à circunferência, ok? Então, se ele está circunscrito à circunferência, significa dizer que todos os seus lados vão tangenciar a circunferência. Deixa eu apagar aqui esse trapézio, porque ele não era isósceles. Vou fazer um trapézio isósceles aqui para ficar melhor da gente compreender a questão. Só aumentar aqui o tamanho para a gente ter a circunferência tangenciando todos os lados, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. A gente termina aqui com a circunferência, certo? Tem uma propriedade aqui que diz que quando você tem um quadrilátero circunscrito à circunferência, a soma dos lados opostos dá o mesmo resultado. A gente vai guardar essa informação. A gente já sabe que os lados não paralelos medem 5. A questão está pedindo para a gente achar o raio da circunferência. Achar o raio da circunferência implica achar a altura. Se eu achar a altura, a metade dela será o raio. Aqui é a base menor, aqui é a base maior, e eu tenho uma informação sobre a área desse trapézio. A área desse trapézio é igual a 60. Então, eu vou começar utilizando a fórmula da área. A fórmula da área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, 60 é igual a base maior mais base menor vezes a altura que a gente está atrás dividido por 2. Então, a base maior mais a base menor vezes a altura é igual a 120. Eu estou atrás da altura. Eu não tenho nem a base maior nem a base menor, mas eu sei que a soma dos lados opostos são iguais. Ou seja, se eu somo 5 mais 5, dá 10. Bzão mais Bzinho também tem que dar 10 pela propriedade. Certo? Se a soma dos nãos paralelos dá 10, a soma dos paralelos obrigatoriamente tem que dar 10. B. Então, anotando aqui, ó, B mais Bzinho tem que ser igual a 5 mais 5. Então, a gente vai ter que B mais Bzinho é igual a 10. Substituindo, 10 vezes H é igual a 120. Se 10 vezes H é igual a 120, é porque o H é 120 dividido para 10. Então, a altura é igual a 12. Se a altura é igual a 12, isso significa dizer que o raio da circunferência é igual a 6. Ok? Bom, e para finalizar, a questão de número 5 nos diz o seguinte: vamos passar aqui para a próxima página para a gente ver o que nos diz a questão de número 5. Diz que no plano, a distância do ponto P ao centro O da circunferência, cuja medida do raio é 2, é igual a 4 centímetros. Traçam-se pelos pontos P duas retas que tangenciam a circunferência nos pontos M e N, determinando o quadrilátero MPNO. A medida em centímetros quadrados da região interior ao quadrilátero e exterior à circunferência é...
Como é a situação? Existe uma circunferência fora de centro O. Fora dessa circunferência tem um ponto P. A distância desse ponto P até a circunferência é igual a... Deixa eu só diminuir um pouco a distância aqui de P até a circunferência, né? Que está muito distante. Já que o raio da circunferência é 2 e a distância é 4, ou seja, ele só fica distante 2 centímetros. Então, pronto, vou botar o P bem aqui. Se o raio da circunferência é 2 e a distância de P até O é 2, é porque daqui para cá também vale 2. E aí, as retas que passam por P tangenciam a circunferência nos pontos M e N. E daqui se forma um quadrilátero, não se esquecendo que a reta tangente sempre forma com o raio um ângulo de 90 graus. O que a questão está pedindo para a gente calcular é a área da região interior ao quadrilátero PMON, certo? E exterior à circunferência. A região interior ao quadrilátero e exterior à circunferência é essa daqui. Então, eu calculo a área do quadrilátero, depois calculo a área desse setor circular e aí eu subtraio. Bom, se eu achar a área de um triângulo desse, é só multiplicar por 2. Então, vou pegar esse triângulo retângulo aí, onde eu já sei que aqui vale 2, eu já sei que aqui vale 4. Então, se eu achar esse cateto aqui que eu estou chamando de x, eu consigo achar a área dele. 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. 16 é igual a x ao quadrado mais 4. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 12. X é igual a raiz de 12, que a gente pode simplificar para 2 raiz de 3. Bom, se eu tenho os dois catetos, eu posso achar a área de um triângulo desse. A área é cateto 1 vezes o cateto 2 dividido por 2, ou seja, 2 vezes 2 raiz de 3 dividido por 2. Então, a área de um triângulo é 2 raiz de 3. Logo, a área do quadrilátero, né, do quadrilátero PMNO é o dobro disso daí, né? Se eu tenho 2 raiz de 3, a área será 4 raiz de 3. Bom, mas eu não quero a área do quadrilátero, eu quero a área do que eu pintei aqui de azul. Para isso, eu vou ter que achar a área do arco, ok? Bom, eu tenho que aqui, eu posso descobrir quanto vale esse ângulo, porque eu vou precisar desse ângulo aqui para descobrir a área do arco, ok? Então, se eu achar um, eu automaticamente acho o outro. Se eu fizer cateto adjacente, que é o 2, sobre a hipotenusa, que é o 4, cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que dá 1/2. O ângulo que tem o cosseno igual a 1/2 é o ângulo de 60 graus. Então, o meu setor circular, ele tem um ângulo de 60 mais 60, 120 graus. Vamos achar a área desse arco aí, certo? Desse setor circular. Bom, a fórmula para a gente calcular a área de um setor circular é a área do setor circular, deixa eu só subir aqui um pouco. A área do setor circular é π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo sobre 360. Eu acabei de descobrir que o ângulo vale 120. Então, a área do setor será π vezes 2 ao quadrado vezes 120 sobre 360. Não se esquecendo que o raio da circunferência é 2, por isso que ali eu vou ter um 2. Se eu dividir por 120, então a área do setor será 4π sobre 3. Então, a área da região externa, que eu pintei lá de azul, vai ser a área do quadrilátero, que a gente acabou de achar, 4 raiz de 3, né? A área externa será a área do quadrilátero, menos a área do setor. Então, se a gente tirar o MMC aqui,
3 vezes 4 é 12 raiz de 3 menos 4π. Essa é a área da região interior ao quadrilátero e exterior à circunferência. O item correto é item D, 12 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 menos 4π sobre 3. Item correto, item D. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.